Bom dia, queridos e amados. Hoje é dia 12 de março do ano da graça de 2024. Retomamos esta manhã as nossas reflexões matinais. Fazemos-lo esta semana a partir do texto de Marcos, capítulo 4, a partir dos versículos 35 a 41, um episódio que vamos acompanhar e que teve no centro da partilha da palavra no passado domingo, aquele episódio em que Jesus está com os discípulos no barco e que há tempestade. Vamos ver alguns pormenores desse texto, mas amados, eu queria muito nos desafiar ao longo desta semana manter na nossa mente, bom, não só ao longo da nossa semana, nós precisamos de permanecer, ter constantemente esse pensamento no nosso coração, na nossa mente. Primeiro, que Jesus é muito mais do que aquilo que nós podemos esperar. Se criamos expectativas sobre alguém que às vezes se frustram, Jesus vai ser sempre muito mais do que aquilo que esperamos. E seremos sempre surpreendidos pela positiva. Tal é a excelência da sua existência. E na excelência da sua existência há um outro aspecto que nós nunca podemos esquecer. Ele sabe muito mais do que aquilo que nós sabemos. E Ele sabe sobre cada um de nós. Ele sabe sobre mim coisas que nem eu próprio sei. Eu não posso esquecer disso. O Senhor Jesus está-nos a convidar para um reino maravilhoso, o reino dos céus, o reino de Deus. Ele está-nos a apresentar este reino e está-nos a convidar para esse reino. Ele é o rei deste reino e conforme ele se vai manifestando, nós podemos perceber que de facto ele estava a agir de uma forma sobrenatural. Nós sabemos isso, temos conhecimento disso, sabemos como Jesus age, mas só para lembrar que no capítulo 45, no versículo 45 do capítulo 1 de Marcos, está registado o seguinte: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus publicamente entrar em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Isto na sequência da cura do leproso. A fama de Jesus tinha-se espalhado. Aquilo que ele estava a fazer era absolutamente sobrenatural e especial. Mas isso nós sabemos, amados. Nós sabemos. Jesus tem feito tudo isso. Jesus tem feito todos esses sinais, não só no seu ministério terreno, mas continua a fazer hoje. E nós sabemos isso. Não podemos esquecer que ele de facto tem todo o poder. Nada, não há limites para a sua intervenção. Mas ele convida-nos a ser parte de um reino no qual ele é rei, no qual ele é senhor, no qual ele quer ser senhor da minha vida, da vida de cada um de nós. E por isso alguém assim só nos pode surpreender e só pode agir de uma forma absolutamente surpreendente a cada dia. Este é um dia, os dias normais no reino são dias surpreendentes. E é isso que nos apresenta também o texto de Marcos 4, 35 e seguintes. Jesus estava depois de um dia intenso com os discípulos, certamente cansados, e Jesus decidiu e determinou, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todas as coisas e deste reino para o qual aqueles discípulos tinham sido convidados. E diz o texto que naquele dia Ele disse para passarem para o outro lado da margem do mar da Galileia e meteram-se num barco e foram no barco. Jesus, cansado, ia a dormir e no meio de toda aquela situação, durante a noite, levantou-se uma tempestade. Coisas normais num dia no reino. É termos um rei que pode todas as coisas e que vai ser sempre muito mais do que aquilo que esperamos. Termos um rei que sabe coisas sobre mim que nem eu próprio sei. E problemas e circunstâncias e cansaço e problemas surpreendentes como uma tempestade. Certamente isso vai acontecer. Problemas graves como tantos outros que nós vimos nos textos anteriores em que Jesus cuida de paralíticos, de leprosos. São circunstâncias que certamente irão estar presentes em dias normais do reino e na nossa vida. E por isso nós precisamos estar preparados para isso. E compreender que, apesar de nossos dias normais incluírem tempestades, Jesus é muito mais do que aquilo que nós esperamos e Jesus sabe coisas que nós não sabemos. E, com toda a certeza, Ele sabe de problemas que nem nós próprios conhecemos.
Precisamos manter isso em mente, amados. Precisamos manter isso em mente e de viver cada dia neste reino para o qual Ele nos está a convidar, certos de que temos um Rei assim e que Ele cuida de nós e que Ele já, obviamente, manifestou e revelou o seu poder, a sua autoridade, a sua ação sobrenatural, mas acima de tudo o seu amor. E é desta forma que nós vamos viver cada dia no reino, mas como vamos ver ao longo desta semana, com toda a certeza, de uma forma surpreendente e absolutamente extraordinária. Que o Senhor nos dê mais um dia no reino muito abençoado, sendo Ele o Senhor, sabendo que Ele é muito mais do que aquilo que nós esperamos e Ele sabe muito mais do que aquilo que nós sabemos. Um forte abraço, que o Senhor nos abençoe e, se o Senhor nos permitir, nos encontramos por aí. Então, até lá.